Compatriotas, o Governo da Unidade e Reconciliação Nacional está a dar assistência aos militares desmobilizados através do projeto Estamos Contigo, realizado pelo Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, MAPES. Ela é parte do programa Cidadania e Emprego. Este vídeo tem por objetivo explicar em detalhes como estará a desenvolver-se este projeto, através do qual permitirá a reinserção do desmobilizado na sociedade civil do nosso país. O projeto Estamos Contigo é de caráter educacional, está direcionado para o trabalho autónomo e tem a finalidade de atender às necessidades de adaptação e reinserção dos desmobilizados e seus familiares na nossa sociedade. Dessa forma, vai permitir que o desmobilizado adquira uma identidade de cidadão, ou seja, obter uma formação profissional em ofícios produtivos, principalmente nas áreas de agricultura, construção e saúde. Este vídeo será um guia para você utilizar como um instrumento que lhe permitirá, conjuntamente com os planos de aula e cartilhas, oferecer um treinamento uniforme e organizado, visando a plena inserção produtiva e social do desmobilizado na sociedade angolana. É um passo a passo para auxiliar o facilitador, aquele que ensina, que possui maior experiência para conduzir, facilitar o aprendizado. Dessa forma, o facilitador não apenas ensina, mas cria condições para a aprendizagem do aluno. Assim sendo, você, facilitador, é uma pessoa muito importante no processo de consolidação da paz e reconstrução do nosso país. Uma paz que se consolida à medida que toda a sociedade angolana se vai integrando na vida produtiva e social da nação. E o que é integrar? No caso, é dar ao desmobilizado uma oportunidade de ele obter uma formação profissional que lhe garanta a possibilidade de oferecer bem-estar para toda a sua família. No projeto Estamos Contigo, o aprendizado não será dado da forma tradicional. Estaremos a empregar um sistema de capacitação não convencional, de acordo com as necessidades da sociedade angolana. Procuramos entender a realidade do nosso público-alvo e, a partir daí, idealizamos um processo de aprendizagem voltado para as suas necessidades específicas. Assim, a nossa opção de ensino não é o da formação profissional comum. Procuramos uma formação no sentido de ensinar a fazer certos produtos ou a prestar serviços de mais fácil aceitação no mercado angolano. Dessa forma, o desmobilizado poderá prosseguir com uma formação profissional ao longo de sua vida, o que não o impede, com o tempo, de estar em condições de se habilitar a aprender e fazer novos produtos ou serviços de acordo com a sua aptidão profissional. Dominando técnicas de realização de certos produtos e serviços, o desmobilizado poderá imediatamente oferecer uma mão de obra especializada no mercado, estando a viabilizar a sua inserção social e a garantir o bem-estar da sua família. E o que é também importante, garantir a sua identidade social. A partir desse momento, o desmobilizado que realizou uma capacitação profissional através do projeto Estamos Contigo pode então dizer, por exemplo, eu posso fazer tarefas da especialidade de um reparador de eletrodomésticos. Com esta identidade, o desmobilizado poderá então apresentar-se à sociedade. Como fazer? Esta missão só poderá ser cumprida se todos nós estivermos juntos e principalmente cumprirmos a proposta pedagógica que será apresentada agora. A proposta pedagógica é participativa, procura reconhecer o saber, contribuindo para a sua consolidação. Vamos também utilizar um processo de aprendizado que aumente a autoestima dos desmobilizados. Em resumo, vamos procurar transformar o desmobilizado num trabalhador autônomo e também num empreendedor capaz de gerir o seu negócio e a sua vida. Estrutura do processo para aprender fazendo. O prazo para a capacitação do desmobilizado num ofício profissional será de aproximadamente 5 semanas. Entretanto, não vamos dedicar todos estes dias em aprender fazendo apenas um ofício, seja ele qual for. Precisamos de entender que a vida recente dos nossos irmãos angolanos está marcada por situações muito difíceis, de muita dor. Nos 2 primeiros dias do que poderemos chamar de encontros, correspondendo a 5 horas de aula, vamos buscar a integração entre todos os que participam no processo de capacitação. E também teremos mais 2 encontros para estarmos a discutir cidadania. Depois, então, iniciamos o aprendizado do ofício. Serão 18 encontros ao todo. Depois da capacitação profissional, vamos aprender a ser um empreendedor, a fazer a gestão de um negócio em 2 novos encontros. O último encontro será de confraternização. Vamos estar a fazer uma comemoração pelo encerramento da capacitação dos desmobilizados. Passo a passo do guia do facilitador. Vamos agora apresentar detalhadamente todas as fases conhecidas anteriormente. O guia do facilitador é um passo a passo que deve servir de orientação para as ações de capacitação. E essas ações somente devem ser alteradas quando houver um motivo muito importante. Fase A, integração. Vamos agora falar dos encontros de integração. No primeiro encontro,
A atividade inicia-se com a recepção aos treinandos. Nosso objetivo é criar condições de integração entre todos para facilitar o treinamento. São 4 etapas. De pé, o facilitador recebe e cumprimenta cada um dos desmobilizados na entrada do recinto onde será realizado o evento. O facilitador dá as boas-vindas e agradece a presença de todos. O facilitador coloca-os em círculos, sentados ou em pé. Pretendemos com este procedimento evitar a ideia de um ambiente hierárquico ou autoritário. Queremos criar um local onde todos se sintam importantes na ação. A nossa segunda atividade pretende revelar quem somos. O nosso objetivo é que todos se conheçam e também se revelem as expectativas do grupo em relação ao treinamento. São novas etapas. O facilitador apresenta-se falando de si próprio. Sou fulano, casado, e conta um pouco da história da sua vida. Onde nasceu, onde trabalhou, onde estudou, etc. E em seguida faz a sua apresentação profissional. O facilitador fala positivamente da sua expectativa de vida. O facilitador escreve num pedaço de cartolina previamente cortado qual a sua expectativa diante do treinamento e o coloca fixado com autocolante num local visível. O facilitador solicita que os desmobilizados também se apresentem. Os desmobilizados, um de cada vez, se apresentam dizendo os seus nomes, contando as suas experiências pessoais, suas histórias, expectativas, etc. O facilitador escreve num pedaço de cartolina previamente cortado as expectativas de cada um dos membros do grupo. O procedimento não muda, mesmo que os desmobilizados não saibam ler. É que, além de ajudar na visualização e memória do facilitador, serve também para uma avaliação futura. No caso de haver analfabetos, o facilitador deve, neste caso, ler as expectativas. O facilitador entrega a ficha escrita com a expectativa definida, para cada uma possa auxiliá-la em local visível. O facilitador promove uma breve discussão em torno das expectativas e tenta em conjunto chegar a um acordo sobre uma ideia que resuma o desejo do grupo. O facilitador coloca a palavra ideia, expectativa, em uma cartolina em formato maior do que as que contém as expectativas individuais, para ser a marca do anseio do grupo. O objetivo é estabelecer um nível de integração pessoal, permitindo a aproximação das partes. Isso visa também criar uma relação igualitária e positiva para o aprender fazendo. A apresentação do facilitador é fundamental, porque estabelece o modelo de apresentação que deverá ser reproduzido pelos desmobilizados. A nossa terceira atividade é fazer uma bandeira do grupo com o objetivo de estabelecer coletivamente seu símbolo e meta. São 4 etapas. O facilitador solicita que, se possível, alguém desenhe uma figura a retratar a expectativa geral do grupo. Por exemplo, a expectativa é ser um eletricista, tentar fazer o desenho de um eletricista. O facilitador solicita que reproduzam o desenho num pano e o fixem num local visível. É a bandeira do grupo, é a sua meta. O facilitador comunica aos grupos que todos deverão ter a sua bandeira. Quando terminar o treinamento, costura-se essa bandeira numa bandeira de outro grupo e no final do treinamento teremos na localidade uma bandeira que resuma a presença do projeto Estamos Contigo. O objetivo é estabelecer um trabalho integrado entre as diferentes formações profissionais que vão estar a decorrer na unidade da formação itinerante. Estamos a encerrar o nosso primeiro encontro com uma 4ª atividade, mas antes devemos fazer uma comemoração. Os facilitadores devem pedir que um membro desse grupo faça algo como despedida. Pode ser cantar uma música, contar uma história ou outra atividade significativa. Então até amanhã. Espero por vocês. A nossa primeira atividade nesse segundo encontro é promover uma dinâmica de desenvolvimento pessoal e coletivo. Ou seja, uma atividade recreativa que envolva a todos. Estas dinâmicas constituem atividades educativas e recreativas que ajudam a desenvolver as potencialidades pessoais e profissionais. A primeira dinâmica chama-se Apresentando a Qualidade do Outro e está destinada a criar um ambiente de ensino positivo e aumentar a autoestima de todos. Possibilita criar um espaço de integração e de troca para que todos possam perceber as qualidades do seu companheiro. São 4 etapas. O facilitador pede que o grupo fique sentado em círculo. O facilitador pede que cada um faça um desenho que considere uma qualidade marcante de si mesmo. Escolher um participante que inicie o trabalho apresentando-se para o grupo. Quando todos tiverem sido apresentados, fazer com que todos avaliem as qualidades que lhe forem atribuídas. É sempre positivo transmitir o que temos de bom, pois reforça as nossas qualidades, tornando-as conhecidas de todos. Queremos agora que você, facilitador, apresente com mais detalhes o projeto Estamos Contigo. O nosso objetivo
é aprender fazendo, uma profissão, incluindo ainda um treinamento através de aulas de cidadania e gestão de negócios, depois do ofício escolhido. Você, facilitador, deve apresentar de forma detalhada todas as etapas, podendo simular cada etapa do treinamento. A perspectiva é oferecer ao desmobilizado uma visão de todo o processo, para que ele adquira consciência e sentido de ação. A nossa segunda atividade será discutir o processo de treinamento. Para isso, devemos seguir as seguintes etapas. O facilitador deve ouvir a opinião do desmobilizado quanto aos procedimentos do treinamento. É necessário saber se a proposta satisfaz ao desmobilizado ou não. O facilitador deve registrar as opiniões e anotá-las no seu formulário de avaliação. Essa atividade possibilita aos desmobilizados verificar que a equipa do projeto Estamos Contigo estará sempre disposta a ouvir as suas opiniões para dialogar com eles. A nossa terceira atividade será fazer uma divisão do trabalho em consenso. O objetivo é possibilitar um espaço que favoreça a criação do diálogo entre o desmobilizado e a equipe do projeto Estamos Contigo. Para isso devemos seguir as seguintes etapas. O facilitador apresenta como serão realizadas as aulas. Apresenta a divisão da turma por grupos. O facilitador explica que as aulas serão sempre em grupo e pede sugestões para dividir os grupos. Faz a divisão conforme a vontade do grupo. Este procedimento procura unificar pessoas capazes de gerar ajuda, solidariedade e cooperação no processo do aprender fazendo. Na nossa quarta atividade, vamos falar de regras de comportamento, com o objetivo de estabelecermos os horários de início, intervalo e saída, bem como determinar quanto à utilização da sala de banho. Haverá punição para aqueles que não obedecerem às regras. Um exemplo de punição: quem sair muito da sala de aula ficará por último na saída para o intervalo de descanso. Devemos obedecer as seguintes etapas. O facilitador escreve num pedaço de cartolina os horários de início, intervalo e saída. O facilitador escreve em um outro pedaço de cartolina como será a utilização do quarto de banho. Sempre que surgirem novos problemas ou questões, o facilitador deve parar a atividade, discutir o problema com o grupo e, a partir da decisão coletiva, devem ser estabelecidas novas regras. Lembramos que as regras e as punições devem estar escritas num pedaço de cartolina e colocadas em um lugar bem visível. Agora, vocês devem realizar a última atividade do dia. O encerramento de um dia de trabalho deve ser, por isso, sempre festejado. O facilitador deve parabenizar o grupo pelo dia de trabalho, depois seguir as seguintes etapas. O facilitador deve pedir que todos fiquem em pé e cantem o hino nacional. O facilitador deve agradecer a presença de todos. No primeiro e no último dia, deverá ser necessariamente cantado o hino. Os demais dias poderão ser encerrados com outras músicas ou outros rituais. Fase B. Cidadania. Nessa fase, vamos iniciar as aulas de cidadania. Serão 2 encontros que totalizam 10 horas de treinamento. O objetivo deste treinamento é promover uma conduta cidadã em cada desmobilizado. Portanto, será estabelecido um modelo de referência baseado nos direitos e deveres dos cidadãos e na aceitação das diferenças individuais e culturais. Os facilitadores deverão orientar-se por um vídeo específico sobre cidadania, que deverá ser visto logo em seguida a este vídeo. Há também um plano de aula de cidadania. Fase C. Ofício. Nessa fase, vamos iniciar o nosso treinamento com o conjunto de ofícios oferecidos pelo projeto Estamos Contigo. São 18 encontros que totalizam 90 horas de treinamento para cada um dos ofícios. Esses encontros são destinados a desenvolver capacitação no ofício. A nossa meta é capacitar o indivíduo para executar tarefas básicas de um ofício profissional, ou seja, torná-lo capaz de manipular técnicas capazes de construir um produto ou serviço definidos. Dessa forma, estaremos a atingir o nosso principal objetivo, que é dar ao indivíduo uma identidade profissional que o possibilite dizer que é capaz, por exemplo, de fazer uma instalação elétrica. Os ofícios oferecidos pelo projeto são agricultura, bovinocultura, caprinocultura, pesca artesanal, pedreiro, canalização, carpintaria, marcenaria, serralharia civil, eletricista, recauchutagem, reparação de bicicletas, reparação de eletrodomésticos, saúde, socorristas, parteiro e sanitário. Para cada ofício, haverá um vídeo de treinamento específico e um plano de aula por ofício, detalhando todos os processos pedagógicos e tecnológicos que deverão ser seguidos pelos facilitadores. Fase D. Gestão em pequenos negócios. Nessa fase, teremos 2 encontros que têm como objetivo capacitar o indivíduo para realizar procedimentos básicos na gestão de pequenos negócios. A nossa meta
é torná-los capazes de agir de forma ativa na gestão de negócios referentes aos ofícios. Foi preparado também um plano de aula de gestão de pequenos negócios. Agora estamos a entrar na fase E, que encerra o nosso treinamento. Os facilitadores devem chamar a atenção que as atividades programadas deverão ser realizadas com bastante entusiasmo, pois ao longo dessas 5 semanas o trabalho foi árduo para todos os envolvidos no projeto Estamos Contigo. Para celebrar o encerramento do trabalho desenvolvido, vocês deverão começar as despedidas com um ritual de identidade e cidadania. O material pedagógico a ser entregue ao facilitador inclui 3 cartilhas dinâmicas de desenvolvimento pessoal e coletivo, referentes a 3 temas: identidade, grupo e cidadania. Estas cartilhas estão descritas no vídeo de cidadania. Assim, quando o facilitador estiver a utilizá-las, já estará familiarizado com o seu conteúdo. Porém, é necessário seguir as seguintes etapas. Pegue a cartilha referente ao tema identidade, selecione com base na cartilha dinâmica de desenvolvimento pessoal e coletivo um procedimento de despedida. A nossa segunda atividade é costurar a nossa bandeira numa bandeira de outra turma e hasteá-la na porta de entrada da UF, próxima à bandeira de Angola. A terceira atividade será um encerramento ritual de integração e reinserção social, onde todos deverão cantar o hino do país. A quarta atividade deve-se entregar um certificado de conclusão do treinamento. Por último, um momento de despedida entre aqueles que trabalharam juntos. Seguem-se as seguintes etapas. O facilitador se despede de cada um dos desmobilizados, solicita a cada um se despeça do colega, confraternizam.